Olá a todos. Nesse vídeo, a gente vai aplicar alguns dos conceitos que a gente viu em movimento circular uniforme para o caso da bicicleta e as marchas da bicicleta. Porque é um caso bem interessante, né, que relaciona vários dos conceitos que a gente já viu e para nível de ensino médio talvez seja uma das aplicações mais complexas. Vamos só retomar algumas coisas que a gente já viu e depois usar isso na bicicleta. A gente já viu em aulas passadas, eu acho que eu não fiz nenhum vídeo sobre isso, mas em aulas na sala de aula mesmo, a gente já viu a transmissão por eixo e a transmissão por correia. Na transmissão por eixo, a gente viu o quê? Que o período de um ponto aqui em cima, se você pegar um ponto periférico aqui dessa engrenagem A e um ponto periférico aqui dessa engrenagem B, esses pontos eles executam uma volta no mesmo tempo, que é o tempo que demora para o eixo dar uma volta, né? Essas duas engrenagens estão grudadas no eixo. Então, quando o eixo dá uma volta completa, esses pontos também dão uma volta completa. E, portanto, o tempo que eles demoram para dar uma volta completa é o mesmo. E lembra que o tempo para executar uma volta completa é chamada de período. Então, o período do A é igual ao período do B. Por outro lado, lembra que frequência é o inverso do período, né? Ela pode ser calculada como inverso do período. Se o período é igual para os dois, a frequência também é igual para os dois. Isso quer dizer, se esse daqui dá 3 voltas por segundo, por exemplo, esse também vai dar 3 voltas por segundo, porque na verdade é o eixo que está dando 3 voltas por segundo. Portanto, a frequência deles também é a mesma. Aqui eu não estou explicando, tá? Só estou lembrando vocês, né? Porque a gente vai usar tudo isso na bicicleta. E a velocidade angular deles também é a mesma, né? Aliás, período, frequência e velocidade angular, a gente viu que eles andam juntos, né? Se um é igual, os três são iguais. E também é fácil de ver a velocidade angular, né? Eles executam 360 graus, né, que é o ângulo, no mesmo tempo, portanto a velocidade angular é a mesma. Já a velocidade linear é diferente, ó, diferente aqui. Por quê? Porque esse ponto A aqui ele tem que andar uma distância maior do que o ponto B no mesmo tempo, e portanto o ponto A tem que estar mais rápido, a velocidade dele é maior, né? Ou lembrando ainda da formulinha V igual a ômega R, velocidade linear é igual a angular vezes o raio, a velocidade angular é a mesma para os dois, mas o raio não, né? Então a velocidade linear também é diferente. Essa é o que acontece na transmissão por eixo. Já na transmissão por correia, ou corrente, né, o que acontece? O período, a frequência e a velocidade angular são diferentes. A única coisa que é igual para esse ponto A e para esse ponto B, que estão em engrenagens ou polias diferentes, é a velocidade. Isso é igual, o resto é diferente. Repara que é exatamente o oposto desse caso aqui. Nesse caso, período, frequência e velocidade angular são iguais, e velocidade linear é diferente. Nesse caso aqui, período, frequência e velocidade angular são diferentes, e a velocidade linear é a mesma. Para quem quiser lembrar só superficialmente assim, por que a velocidade no ponto A é igual à velocidade do ponto B, lembra que isso acontece, dá para mostrar isso, porque isso é igual, essas velocidades são iguais à velocidade de um ponto da correia, né? Por exemplo, quando esse ponto C aqui começa a chegar perto e entra aqui e fica lado a lado com um ponto qualquer da engrenagem, esse ponto C da correia e um ponto A aqui da engrenagem, eles andam juntos, né? Supondo que a correia não deslize, não escorregue na engrenagem. Aí eles andam juntos. Se eles andam juntos, eles andam a mesma distância no mesmo tempo. Portanto, eles têm a mesma velocidade, tanto aqui quanto aqui, né? Então, se a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto C e a velocidade do ponto B é igual à velocidade do ponto C, então a velocidade do A é igual à velocidade do B. Em outras palavras, o que eu uso para resolver exercícios que mostram transmissão por eixo? Eu igualo os períodos, frequência e velocidade angular. E o que eu uso para resolver exercícios de transmissão por correia? Eu igualo as velocidades lineares, né? Só para finalizar essa revisãozinha rápida, né? Isso não é bem uma explicação, é só uma revisãozinha rápida. Só para finalizar ela, lembra que a velocidade, tanto a velocidade do ponto A aqui, como a velocidade do ponto B, pode ser calculada pela fórmula da velocidade no movimento circular uniforme, que é 2πrf, né? Portanto, a velocidade do ponto A eu posso calcular como 2πrafa, 2πrafa, isso é igual à velocidade do ponto B. Mas a velocidade do ponto B eu posso calcular como 2πrbfb. E aí o que eu posso fazer aqui matematicamente? Eu posso cortar os dois π's, 2π com 2π, e sobra para mim que RA vezes FA é igual a RB vezes FB.
E essa daqui é uma, se quem quiser pode decorar, uma formulinha rápida que serve para transmissão por correia, e que mostra o seguinte, né? Os raios têm tamanhos diferentes. O RA não tem o mesmo tamanho do RB, né? Olha o tamanho do RA e olha o tamanho do RB. Agora, no entanto, o produto, a multiplicação do raio pela frequência para o A é igual ao raio vezes a frequência para o B. Se você fizer o raio da A vezes a frequência da A é igual ao R da B vezes a frequência da B. Ora, se essa multiplicação é igual, mas os raios são diferentes, isso só é verdade se a frequência também for diferente. Essas duas frequências são diferentes. Por isso que eu coloquei aqui, as frequências são diferentes, né? Se a frequência é diferente, o período e a velocidade angular também é diferente. Aliás, né, um exemplo prático, só para a gente finalizar aí, se esse RA aqui tem o dobro, se ele tem o dobro do RB, lembra que a gente viu isso, né? Se o RA tem o dobro do RB, então a frequência A vai ser metade da frequência B. Se RA é 2 vezes RB, então FA é metade da frequência B. Ou seja, quanto maior o raio, menor a frequência, e vice-versa. Bom, isso daqui não foi uma explicação, como eu disse, foi só para poder aplicar isso na bicicleta, porque tudo isso daqui que eu falei aqui, a gente já viu detalhadamente, muito mais detalhado do que eu acabei de dizer. Agora, vamos aplicar isso para a bicicleta. Aqui eu trouxe uma foto de uma bicicleta, e notem o seguinte, na bicicleta a gente tem esses dois tipos de transmissão. Aqui eu tenho um eixo, que está ligando a catraca, essa engrenagem de trás da bicicleta chama catraca. Está ligando a catraca com a roda. Então, repara que aqui é uma transmissão por eixo, tipo essa aqui da esquerda superior, ó, tipo essa daqui. Aqui as engrenagens estão separadas, né, tem uma distância grande entre elas. Na bicicleta não, elas ficam bem pertinho, bem pertinho. Quem são as engrenagens? A catraca, aqui de trás, e a roda. A roda é grandona e a catraca aqui pequenininha. Elas duas estão ligadas por eixo. Quando esse eixo gira, tanto a catraca gira quanto a roda gira, elas giram juntos. O tempo que demora para um ponto aqui da catraca dar uma volta é igual ao tempo que demora para um ponto aqui da roda da bicicleta dar uma volta também. Elas estão andando juntos. O período é igual, ó. O período é igual, a frequência é igual, a velocidade angular é igual. É esse tipo de transmissão aqui. Quem? A catraca e a roda da bicicleta. Já, se você pensar a catraca, agora vamos até mudar de cor. Você pensar a catraca e a coroa da bicicleta, que é essa engrenagem aqui da frente, aí elas estão ligadas por correia agora, ó, que é igual à transmissão aqui de cima na direita. Ó. É esse tipo de ligação agora. E, portanto, da catraca para a coroa é uma ligação por correia e que, portanto, as velocidades são iguais. A velocidade de um ponto aqui, ó, é igual à velocidade de um ponto aqui. Mas a frequência, o período, a velocidade angular, não. Isso é tudo diferente. Ó. No caso da coroa e da catraca, período, frequência e velocidade angular são diferentes e só a velocidade linear é igual. Já no caso da catraca e da roda, o período e a frequência são iguais e a velocidade é diferente. Então agora vamos aplicar esses conceitos para o caso da bicicleta. Aqui eu trouxe um desenho de uma bicicleta, perfeito, né, como vocês podem perceber. E lembra que a gente viu no nosso vídeo de rolamento sem deslizamento, a gente já viu que eu posso calcular a velocidade com que a bicicleta vai para frente como 2πrf. E lembra que a gente viu isso no primeiro vídeo, na parte 1 do rolamento sem deslizamento. Lá não era uma bicicleta, era um carro, mas a ideia é a mesma, né? O que importa é que a roda da bicicleta não deslize, que ela só role. Que a pessoa que está andando da bicicleta não vai cantar pneu com a bicicleta e nem vai derrapar com a bicicleta. Ela vai rolar normalmente. É nesse caso que serve essa formulinha. E vamos escolher a roda de trás. Eu poderia escolher a roda da frente também. Se eu colocasse aqui o raio da roda da frente, eu teria que colocar a frequência da roda da frente. Mas não, eu vou pegar a roda de trás porque é ela que está ligada com a catraca e depois é a catraca que está ligada com a coroa. Então vamos pensar na roda de trás. Então agora vamos achar uma fórmula para a velocidade da bicicleta em função desses raios aqui e da frequência que a pessoa pedala. E aí a gente vai ver que essa fórmula faz todo sentido com a realidade para quem anda de bicicleta e sabe mudar de marcha, né? Que essa fórmula vai fazer todo sentido. Então vamos lá, vamos aplicar essa formulinha. Então a velocidade da bicicleta, aqui é um detalhe, eu chamei o raio da roda, desde o centro aqui da roda, até um ponto da periferia, eu chamei de R-ρ, raio da roda.
O raio da catraca, pequenininho, eu chamei de RK, raio da catraca. E o raio da coroa eu chamei de RCO, raio da coroa. Porque assim acho que fica mais didático de lembrar, né? RCO, coroa, K, catraca e RO, roda. Então, vamos lá, vamos calcular a velocidade da bicicleta. Qual que vai ser, então, a velocidade com que a bicicleta, que eu chamo de bike para ficar mais curto, a velocidade com que a bicicleta vai para frente? A velocidade com que ela vai para frente é 2π vezes r ρ vezes a frequência da roda, que eu vou chamar de f ρ também. Só usei a formulinha aqui, 2π, essa daqui, ó, 2πrf, só que apliquei para a roda de trás. Então é o raio da roda de trás, que eu chamei de r ρ, vezes a frequência da roda de trás, que eu estou chamando de f ρ. Agora, por outro lado, a roda e a catraca estão ligadas por eixo, como a gente viu aqui nessa fotinho, né? Aqui, ó, a roda de trás e a catraca, elas estão ligadas por esse eixo. Então, eu posso usar os conceitos de transmissão por eixo, por isso que eu tive que recapitular. Em particular, eu vou usar essa informação aqui, ó, que na transmissão por eixo, as frequências são iguais. E, portanto, a frequência da roda é igual à frequência da catraca. Então, onde aqui está escrito frequência da roda, eu vou colocar a frequência da catraca. Então, vai ficar a velocidade da bicicleta vai ser igual a 2π vezes o raio da roda vezes a frequência da catraca. Então, vamos continuar já, mas antes de continuar, por que eu fiz essa troca? Eu troquei a frequência da roda pela frequência da catraca. O resto é igual, 2πr ρ, 2πr ρ, só troquei a frequência da roda pela frequência da catraca. E por que eu posso fazer isso? Porque a roda e a catraca têm a mesma frequência. Por quê? Porque elas estão ligadas por eixo. Transmissão por eixo tem a mesma frequência. Tudo bem, não? Agora, por outro lado, vamos fazer um paralelo aqui, fazer uma divisão, e vamos pensar o que acontece da catraca para a coroa. Da catraca para a coroa é aquele tipo de transmissão aqui, que a gente viu aqui em cima. Transmissão por correia, né? Tem uma correia ligando a catraca menor com a coroa maior. E o que a gente faz para estabelecer relações em transmissão por correia? A gente iguala as velocidades. Na transmissão por eixo, não. Na transmissão por eixo que a gente acabou de usar da roda para a catraca, quem ficou igual lá, que eu igualei, foi a frequência. Mas agora a gente vai fazer da catraca para a coroa. E da catraca para a coroa não é a frequência que é igual, e sim a velocidade linear. Então, igualando as velocidades aí, eu vou igualar as velocidades... Eu vou igualar as velocidades e ainda vou fazer essa passagem aqui, 2πrf, 2πrf. Então vai ficar assim, vamos fazer aqui do lado. A velocidade de um ponto aqui na catraca, que eu vou chamar de VK, é igual à velocidade de um ponto aqui na coroa, que eu vou chamar de VCO. Só que VK eu posso calcular como 2π RK FK. E VCO eu posso calcular como 2π RCO vezes FCO. Aí nota que eu posso cortar esse 2π com esse 2π e me resta que RK vezes FK é igual a RCO vezes FCO. E agora eu vou isolar o FK, esse daqui, ó. Eu vou isolar ele. Eu vou isolar esse daqui e vou isolar ele para jogar aqui, ó, frequência da catraca. Então, isolando o FK, vai ficar FK, frequência da catraca, é igual a RCO vezes FCO dividido por RK. E agora eu vou pegar esse FK e vou substituir aqui, como eu disse para vocês. Vou pegar então esse FK e vou jogar ele aqui no lugar do FK. E aí a fórmula vai ficar velocidade da bicicleta é igual a 2 vezes π vezes o raio da roda vezes, por enquanto eu só copiei esses três, ó. Agora vezes FK.
Só que no lugar do FK, eu vou colocar todo esse trambolho aqui, ó. RCO vezes FCO sobre RK. Agora, só raciocinando um pouquinho, continuando aqui, ó. Repara que dimensionalmente, se eu cortar esse raio com esse raio, sobra 2πrf, que é a mesma unidade de velocidade. Portanto, está tudo bem. Eu sempre faço isso para verificar se não errei na fórmula. E agora vamos pegar essa fórmula e vamos analisar ela e mostrar que ela faz todo sentido. Mas antes disso, ainda vamos pensar numa coisa. Ó, a última coisinha para se pensar. Quem é esse FCO aqui? Ó? Esse FCO é a frequência da coroa. Mas quem faz a coroa girar? Quem faz a coroa girar é o pedal que está aqui, né? Que a gente não desenhou, deixamos por último aí. É o pedal que gira junto com a coroa. Portanto, a frequência da coroa é igual à frequência do pedal. E quem estabelece a frequência do pedal? Você que está dirigindo a bicicleta, não é? É com a sua perna lá que você gira o pedal. Portanto, esse daqui é o giro que você faz, é a frequência do pedal. Vamos chamar de frequência do pedal. Aliás, vamos até reescrever essa fórmula, e ao invés de FCO aqui, vamos colocar a frequência do pedal. Só para, na hora que a gente for analisar a fórmula, ficar mais nítido o que a gente está dizendo. Então, velocidade da bike é igual a 2πr ρ vezes R, isso, tá certo. RCO vezes a frequência do pedal sobre RK. Nossa, tanta letrinha que a gente se perde, né? RK. Pronto, agora tá certo. Agora vamos analisar essa fórmula. 2πr ρ, RCO, certo? F pedal, certo? R da catraca. Perfeito. Agora vamos analisar essa fórmula. E dá uma olhada, ó. Vamos analisar assim, alguns fatores dela. Vamos pegar, supor que tudo isso daqui é constante, ó, toda essa parte é constante, e vamos pensar só na frequência do pedal e na velocidade da bicicleta. Notem que a velocidade da bicicleta e a frequência do pedal são diretamente proporcionais, mantendo o resto constante. Se eu não mexer nisso daqui, supondo isso constante, a velocidade da bicicleta é diretamente proporcional à frequência do pedal. Isso quer dizer que quanto maior a frequência do pedal, maior a velocidade da bicicleta. O que é justo, não é verdade? Não é verdade para todo mundo? Quanto mais rápido você pedalar, mais rápido a bicicleta vai para frente. Então a fórmula faz sentido, não é verdade? Essa primeira análise já faz todo sentido. Quanto mais rápido você pedalar, quanto maior a frequência do pedal, e lembra que frequência é giros por segundo. Quanto maior o número de giros por segundo que você der no pedal, mais rápido a bicicleta vai para frente. Agora, você deve lembrar que uma bicicleta ela tem várias marchas, né? Quer dizer, existem bicicletas, desculpa, que tem várias marchas. Por exemplo, tem bicicleta que aqui na coroa, você pode mudar o raio da coroa. Você pode colocar um raio menor aqui assim, ou um raio menor ainda. São 3 possibilidades. Geralmente, né? Geralmente não, mas tem muita bicicleta que aqui tem 3 possibilidades de raio de coroa. E aqui atrás tem 6, às vezes até 7, né? Eu tenho uma bicicleta em particular que tem 7 possibilidades de raio aqui na catraca. Não sei se estou dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu não vou desenhar todos, mas tem 7 possibilidades. Isso quer dizer que você pode colocar, por exemplo, você pode colocar, mudar de marcha de tal forma que a corrente, ao invés de ficar aqui na máxima, por exemplo, ela fica aqui na menor e aqui no meio, aqui assim, por exemplo. Ou se não, ela fica, por exemplo, aqui na menor, aqui na maior e aqui na menor. Você pode fazer várias alterações, conforme você for mudando lá. É óbvio que essas correntes não ficam ao mesmo tempo, ou é uma ou é outra. Ou você tem 21 possibilidades, né? Você pode pegar, por exemplo, deixar nessa grande e pode mudar, ficar só nessa grande aqui, na mais externa. E aí colocar nessa daqui, na mais externa dessa, ou na segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, ou na sétima. Então, para essa grande aqui, tem 7 possibilidades. Para do meio, tem mais 7 possibilidades. E para menor, tem mais 7 possibilidades. Você pode colocar a corrente de 21 maneiras diferentes. E vamos tentar descobrir qual dessas deixa a bicicleta mais rápida para uma mesma frequência de pedalada. Vamos supor, então, que o pedal da bicicleta você sempre gire com a mesma frequência.
sei lá, 7 Hz, 7 voltas por segundo. Isso você não vai mudar. Pode ser que a força que você tenha que fazer isso aumente conforme você mude de marcha. Mas vamos supor que você seja forte o suficiente para manter uma frequência de pedal constante, uma frequência de pedalada constante. Sei lá, por exemplo, 7 Hz. Vai ficar sempre dando 7 voltas por segundo. Acho que isso é muito, né? 7 voltas por segundo, o cara teria que ser muito forte. Sei lá, 3 Hz. Mas o que importa é, você vai ficar girando o pedal sempre na mesma frequência. Zum, 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 zum. Isso você não vai mudar, você vai virar uma maquininha. E vamos supor que você tenha força para fazer isso, porque pode ser que seja mais difícil ou mais fácil, dependendo da marcha que você tiver. Mas vamos supor que você não se altere com essa dificuldade ou facilidade. Você mantém a frequência constante. Mantendo a frequência do pedal constante, a gente pode analisar o que acontece com a velocidade da bicicleta em função do raio da coroa ou do raio da catraca. Como é que a gente faz para maximizar a velocidade da bicicleta? Repara o seguinte, ó, se a frequência do pedal for constante, o raio da roda é constante, né? O tamanho da roda não muda, isso é o raio da roda. E 2π também é um número, sei que π vale 3,14 lá tal. Então isso daqui é com certeza que é constante. Você está dirigindo a bicicleta, você não vai mudar de roda. A roda tem sempre o mesmo tamanho, isso é constante. Aí vamos supor que a frequência do pedal se mantenha constante. E aí vamos analisar o que acontece. Ó, a frequência do pedal você poderia mudar, mas você não vai mudar, você vai deixar ela constante. Vamos ver o que acontece com a velocidade da bicicleta em função do raio da coroa e do raio da catraca. Nota que a velocidade da bicicleta é diretamente proporcional ao raio da coroa. Isso quer dizer que quanto maior o raio da coroa, maior a velocidade da bicicleta. Em contrapartida, a velocidade da bicicleta é inversamente proporcional ao raio da catraca. Isso quer dizer que quanto menor o raio da catraca, maior é a velocidade da bicicleta. Então como é que eu faço para maximizar a velocidade da bicicleta? Ora, se a velocidade da bicicleta é diretamente proporcional ao raio da coroa e inversamente proporcional ao raio da catraca, quanto menor o raio da catraca e quanto maior o raio da coroa, maior a velocidade da bicicleta. As duas coisas aumentam a velocidade da bicicleta por uma mesma frequência de pedalada. Que duas coisas? Diminuir o raio da catraca, porque é inversamente proporcional, ou aumentar o raio da coroa. E se você fizer as duas coisas ao mesmo tempo, então você vai conseguir que a velocidade da bicicleta seja muito alta por uma certa frequência de pedalada. Então o que eu tenho que fazer com o raio da coroa? Aumentar. O que eu tenho que fazer com o raio da catraca? Diminuir. Então daquelas 21 possibilidades lá, a que faz com que a bicicleta vá para frente mais rápido, eu vou mudar aqui de cor para ficar mais fácil de ver. Deixa eu ver em que cor aqui. Esse verde limão. Não, verde limão não. Amarelo. Deixa eu ver se amarelo fica bom. A que deixa mais rápido é você usar a coroa aqui. A coroa com a marcha maior. E a catraca com a marcha menor. E aí você coloca a corrente assim, ó. Coloca a corrente assim. Saindo do pequenininho aqui e indo para o grandão aqui. Você muda a marcha de tal forma a colocar ela assim. Aqui é menor e aqui é maior. Porque daí o que vai acontecer? Vai ser o maior raio da coroa e o menor raio da catraca. E é isso que a gente viu, né? O menor raio da catraca e o maior raio da coroa é o que deixa a bicicleta com a maior velocidade possível. E quem anda de bicicleta sabe disso, né? Quem anda de bicicleta sabe que se você quiser ir rápido, você vai ter que fazer muita força para manter uma frequência de pedalada constante. Mas se você conseguir, com uma frequência boa de pedalada, colocar a corrente aqui no máximo da coroa e no mínimo da catraca, essa combinação máximo da coroa com mínimo da catraca é que faz com que a bicicleta vá para frente com a velocidade máxima possível, por uma certa frequência de pedalada. Bom, acho que era isso para falar. Agora, só para terminar o vídeo, eu queria mostrar que isso tudo bem, bicicleta é um caso complexo, e para o ensino médio talvez seja o caso mais complexo, mas quem for fazer a engenharia mecânica vai se deparar muitas vezes com marcha de carro, ou com transmissão em motores reais, ou seja, casos reais mesmo, muito mais complexos do que esses que eu mostrei. Eu até trouxe duas fotinhos aqui, deixei aqui para baixo. Por exemplo, marcha de carro, você vai se deparar assim com transmissões desse tipo. Repara que tem uma transmissão por eixo aqui, que faz todas essas engrenagens girarem. E aqui tem transmissão por contato, aqui, ó, desse com esse, ó, que é a quarta marcha, terceira marcha, segunda marcha, quinta marcha. Ou aqui, por exemplo, aqui eu trouxe essa fotinho aqui, ó. Repara que
aqui tem uma transmissão por correia, aqui uma outra transmissão por correia, e aqui tem uma transmissão por eixo, ó, dessa engrenagem aqui para a roda tem uma transmissão por eixo. Ou seja, quem for fazer aí engenharia mecânica vai ter que estudar isso a fundo e vai ver casos reais muito mais complexos do que esse da bicicleta que a gente acabou de analisar. Tá certo? Mas até lá você já vai estar preparado para isso, né? Bom, obrigado, até logo. Até o próximo vídeo.